poderosamente. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amém? É um presente de Deus poder estar aqui. Realmente a forma com que Deus faz as coisas está muito aquém daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu jamais na minha vida imaginaria estar aqui em Araraquara, poder nesta manhã tão abençoada, onde o Senhor já ministrou tanto a mim. Meu Deus, o quanto que nós precisamos ser como uma terra seca sedente por água. O Senhor nesta manhã me visitou com uma chuva serôdia, uma chuva fora de tempo, né? Enquanto o louvor estava sendo ministrado, que gostoso, como é bom quando a água dele cai sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, e somos edificados. Eu me chamo Fábio Schumacher, eu louvo a Deus porque talvez alguns irmãos aqui conheçam, porque eu sei que os irmãos oram pelas nossas vidas. Eu sou casado, minha esposa se chama Carla, eu tenho 3 filhos biológicos, Radassa, Maria Flor e Arão. A Radassa está com 13 anos, a Maria Flor com 9 e o Arão com 6 anos. E temos também uma filha adotiva que o Senhor nos acrescentou enquanto nós estávamos como missionários no sertão nordestino. Temos tá aí nossa família. Aqui tem uma a mais, essa baixinha do meio aqui de vermelho, é a missionária Grace, que está conosco desde 2015, ela está conosco, e essa jovem aqui da direita é nossa filhona, que Deus nos deu no sertão, uma jovem lá do interior do Maranhão, e o Senhor a trouxe para nós, e enfim, ela morou com a gente, está conosco, né, mas o Senhor tem desafiado ela também. Ela é uma jovem, ela tem a história dela, e aprove a Deus, ela também tem seguido o caminho missionário, está servindo ao Senhor, está terminando faculdade, teve a oportunidade de passar um tempo agora na África do Sul, e tem um chamado de Deus também para as nações. A gente tem orado muito por ela, e o Senhor tem a direcionado e acrescentado a ela aquilo que é da parte dele, né? É impressionante como Deus trabalha em nossas vidas. Eu sou natural daqui de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, onde morei 23 anos, fiz faculdade em Fernandópolis. Eu sou paulista aqui do interior, né, de São Paulo, e minha mãe mora aqui em Santa Fé. Eu sou filho único, eu e minha mãe, nós temos uma história interessante, aquelas histórias assim que Jesus resgata, né? Fui um jovem criado só, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, não tive a oportunidade de conhecer Jesus na minha juventude, não tive a oportunidade de conhecer Jesus durante a minha universidade. Interessante que eu tenho muita amizade com um irmão da época de faculdade, e ele sempre foi um cristão, sabe? Veio de família cristã, fizemos faculdade durante 5 anos e a gente sempre se deu muito bem. Eu gostava de conversar com ele, até porque ele era um garoto aplicado, né? Um jovem aplicado, e eu gostava, eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, e era uma pessoa que me acrescentava. E nunca ele pregou o evangelho para mim, né? Jovens, vocês têm tantas oportunidades, e o tempo passou. Eu terminei, fui trabalhar em São Paulo, porque o que eu queria fazer só tinha na capital, e trabalhei por 5 anos, e faltava tudo na minha vida, né? Faltava Jesus. Quase que o diabo me mata, perdi quase toda a minha saúde, me envolvi com muita prostituição, o dinheiro não foi bênção, né, na minha vida naquele momento, por não ter sabedoria de Deus para lidar. E no meio desta confusão eu conheci ao Senhor Jesus, e os anos se passaram, e quando eu conheci Jesus, meus irmãos, tudo que eu queria era conhecer a palavra de Deus. Então eu fui parar dentro de uma escola missionária, eu queria estudar, eu larguei trabalho, eu realmente fui aquele assim, que eu precisava de uma reviravolta meio radical, porque a vida era um pouco complicada para o meu lado. E eu fui estudar, achei uma escola em Cuiabá, Mato Grosso,
lá na capital do Mato Grosso, e fui estudar, passou-se, eu reencontrei, porque eu já conhecia, né? Reencontrei a Carla, que hoje é minha esposa, estamos há 15 anos casados, vai fazer 15 anos, e eu a reencontrei, e depois ela também deixou a profissão dela, ela é fisioterapeuta, deixou, assim, uma profissão, deixou o trabalho para irmos fazer seminário depois dessa escola, e nessa jornada de anos, um dia eu estou lá em Trindade, interior de Goiás, onde eu fiz seminário, morei dentro de uma base missionária por 1 ano e meio, estudando e querendo ser missionário. Tem um monte de história no meio de tudo isso, mas, para falar desse meu amigo, né, eu lá estudando, do nada, eu saio de um supermercado e encontro esse meu amigo, numa cidade lá do interior do Goiás. Eu falo: rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele falou: não, eu terminei faculdade e vim para cá, nós fizemos direito. Eu trabalhava com direito tributário e ele foi trabalhar com previdenciário. E ele foi para o interior do Goiás e eu encontrei ele. E a hora que eu encontrei, ele falou: nossa, o que você está fazendo aqui? Porque eu era mundano e bebia, festas e tudo mais. E a última lembrança que ele tinha de mim era dessa pessoa, né? Mas glória a Deus que eu nasci de novo. Né, irmãos, nós nascemos de novo. Aceitar a Jesus não é algo que é acrescentado em nossas vidas. Não, irmãos, conhecer ao Senhor é ser transformado, é morrer para algo que estava condenado e nascer, sabe, para aquele que é dono e digno de toda glória, honra e louvor. Sabe, é a visão, onde a minha e a sua fé está ancorada. A nossa fé, segundo Hebreus, está ancorada na eternidade. A nossa salvação, sabe, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. É interessante isso, né? Nós não somos, meus irmãos, nós não somos. Eu anseio, sabe, em minhas orações eu digo: Maranata, sempre, ora vem, Senhor Jesus. Que desejo, meus irmãos, que desejo, sabe, de poder estar com Ele. E eu encontrei esse meu amigo e ele falou: ó, queria que você fosse lá no escritório para a gente conversar. E numa conversa tão simples eu falei assim: rapaz, mas por que você não me falou disso antes? Por que tu não me falou de Jesus, meu irmão? Por que você não me contou lá durante a faculdade? Você via o jeito que eu chegava. Às vezes eu não tinha aula, eu me juntava com os rapazes e bebíamos, eu fumava maconha, sabe, fazia tudo aquilo que não apraz, vivia uma vida de imoralidade. Eu falei: por que você não me falou que tinha essa água limpa para eu beber? Nossa, ele curvou a cabeça e começou a chorar, sabe, e falou assim: olha, perdão, até hoje eu sou um covarde. Sabe que isso nos ensina muito sobre a nossa caminhada. Quando eu dou aula para missionários, eu estava dando aula numa escola missionária, eu estou meio perdido nos dias, mas uns 2, 3 dias atrás, eu estava em Bragança Paulista, tem um ministério chamado Jesuscope, e eles têm uma escola, eu estava dando aula na escola de missões deles, e eu estava falando sobre vida comum na missão, porque nós somos movidos por uma vida comum. É a vida comum, missionário. Eu sempre falo, tem às vezes assim, missionário, o extraordinário, o sobrenatural de Deus, mas o que leva as pessoas a Cristo é conviver, é viver onde você está, onde eu estou, meus irmãos. Nós somos chamados para ser luz. A nossa vida é uma vida para a glória de Deus, amém? Certa feita um sapateiro, essa história existe, um sapateiro perguntou para Martinho Lutero, que o que ele precisava fazer para viver para a glória de Deus, porque a gente pensa que para vivermos para a glória de Deus, temos que viver o ofício, temos que ser pastores, mestres, evangelistas, né, profetas, e glória a Deus, porque o ofício ele é importante para a edificação da igreja. Mas não, quando esse sapateiro perguntou para Lutero o que ele precisava fazer para viver para a glória de Deus, Lutero respondeu: faça os seus calçados com excelência e venda eles por um preço justo. Você vai glorificar a Deus com isso. Vivam uma vida que vale a pena ser vivida para a glória de Deus. Uma vida honesta, sincera, homens e mulheres honestos e sinceros, que obedecem os mandamentos, porque próprio Cristo disse: olha, aquele que me ama, esse obedece, segue, aprende, segue e obedece os meus mandamentos. Então, louvado seja Deus. Esse irmão, hoje nós somos grandes amigos. Na semana Santa,
eu estava na casa dele em Trindade, junto com a esposa, com os filhos. Hoje nós somos amigos e é lindo isso. É lindo nós podermos encontrar assim e sermos luz para pessoas que fazem parte, fizeram parte da minha história. Eu quero que todos os meus amigos do passado se convertam e conheçam ao Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, para não me alongar muito, senão eu começo a contar a história, eu quero dividir aqui esse momento em duas etapas. Primeira, porque eu quero dar um relatório para a igreja, é bíblico, e eu queria que você olhe para mim. Você faz parte, olha para o irmão do seu lado e faz assim, você faz parte de uma igreja missionária. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, isso é extraordinário. Eu quero aqui ressaltar, até eu conversando com o irmão Hernani ontem, ele disse, olha, que eu falei uma coisa, ele falou assim, fala isso para a igreja. Isso hoje, meus irmãos, por se multiplicar a iniquidade, a igreja do Senhor, não estou falando que é a realidade desta casa, mas nós como igreja brasileira somos tão abençoados, meus irmãos. Poderíamos estar fazendo tanto, enviando muito mais missionários, porque a gente às vezes tem um pensamento assim, mas tem tanta coisa para fazer aqui. Não, meus irmãos, a palavra nos ensina que nós devemos pregar o evangelho no mundo. Então, enquanto uns fazem aqui, outros vão para os outros lugares, e aquilo que o Senhor confia a nós como vocação, porque eu sou uma pessoa que o Senhor, eu tenho clareza, né? O Senhor nos convocou para irmos aos lugares mais isolados. Assim nós estamos no campo aí. Eu estou casado há quase 15 anos, tem quase 15 anos que eu estou no campo. Eu e minha esposa nunca mais, assim, minha esposa na verdade, ela quando foi fazer faculdade, ela já foi fazer sonhando em ser missionária. Ela era uma jovem que sonhava e queria fazer faculdade porque ela queria que a profissão dela abrisse portas para ela ir para os povos. Mas aprove a Deus em todo esse tempo. Hoje eu estou no meu terceiro campo missionário. Nós fomos missionários em meio a uma etnia indígena, os Parecis, que fica no norte do estado do Mato Grosso, divisa com o estado de Rondônia. Depois de lá, nós temos como vocação lugares isolados e somar para a plantação de igreja. Meus irmãos, a igreja é o cerne da obra missionária. Não existe obra missionária sem igreja, meus irmãos. A igreja é a menina dos olhos de Deus, do Senhor, a noiva, é dela que flui vida. Pensa o que seria de nós se os missionários não tivessem vindo no século passado e há anos atrás aí. Pensa o que seria de nós, meus irmãos. Pensa o que seria das nossas famílias, sabe, se nós não tivéssemos essa força cristã. Então louvado seja Deus por esta casa. E eu quero dar um breve relatório, passar algumas fotos, contar, e depois eu quero deixar uma palavra com a igreja, uma palavra de intimidade. Até o irmão perguntou para mim qual seria o tema. Eu falei, olha, intimidade gera autoridade. Mas nesse primeiro momento, nós estamos apenas há 2 anos na Tailândia. Eu moro num país lá do Sudeste Asiático. O apóstolo esteve lá nos visitando. Olha, é um presente de Deus, porque a gente morar longe, pouca gente vai nos visitar, viu? E aprove a Deus, mas eu estive em meio aos indígenas. Na verdade eu conheci o apóstolo no sertão nordestino, porque eu e minha esposa fomos enviados para iniciar um trabalho no sertão do Ceará, Juazeiro do Norte, terra do conhecido Padre Cícero, onde nós estivemos por 8 anos, cooperamos na plantação de um centro de treinamento, para obreiros. A partir desse centro, enquanto eu estava lá, 15 igrejas foram plantadas em povoados, lembrando que a nossa vocação são para vilarejos, povoados e lugares mais desafiadores da igreja chegar. E o Senhor levantou um trabalho com crianças também, atendíamos um pouco mais de 1000 crianças, uma série de trabalhos. Chegou um momento lá que nós tínhamos 35 missionários em tempo integral conosco, um monte de coisa acontecendo. Recebemos terra, recebemos poço perfurado. Hoje tem um projeto no sertão que se chama Agricultura do Reino, que é autossustentável, um projeto que planta coentro e cebolinha, e todo o recurso é para sustentar famílias missionárias lá no sertão nordestino. Então tem uma série de coisas. O Senhor, aprove a Deus que o Senhor prosperou o trabalho no sertão. Mas em 2018, eu e minha esposa fizemos uma viagem. Eu já fiz algumas viagens missionárias, e eu e minha esposa fomos fazer uma viagem ao Sudeste Asiático. Nós fomos ministrar no Nepal, na Índia
estávamos junto com uma equipe, estávamos em 5, e aí os outros irmãos vieram embora, e eu e minha esposa tínhamos uma palavra para ir à Tailândia. Nós queríamos conhecer e pisar o nordeste da Tailândia, é uma região que faz fronteira com o país de Laos. E aprove a Deus, em 2018, o Senhor, Ele testificou ao nosso espírito que nós deveríamos voltar ao Brasil, preparar para podermos ir com a família. E é um desafio, meus irmãos. É um desafio você preparar as coisas para ir para o campo missionário, é uma série de coisas que tem que acompanhar. Temos 3 crianças para nós irmos, e 2022 nós deixamos o projeto lá, o Trabalho do Sertão, e nos preparamos e fomos no começo de 2023. Desse período é a primeira vez que a gente vem no Brasil. Estávamos morrendo de saudade de um monte de coisa, meus irmãos, né? Pensa o quanto a nossa nação é próspera e abençoada, sabe? Principalmente o nosso estado aqui, né? Que saudade, meus irmãos, saudade de coisas assim, saudade de abraço, o povo lá não abraça, saudade do cheiro da nossa família, passamos muitas lutas com as nossas crianças, né? Também, quem é avô e avó aqui? Né? Pensa os seus netos irem para um lugar extremamente distante, e você não tem mais a possibilidade de vê-los. É desafiador, não é? É desafiador isso. Então os avós que ficaram, não é só quem vai, é quem fica também, porque nós amamos a nossa família, né? Mas nós queremos vir a cada 2 anos, na verdade queria vir a cada ano, mas é bem caro, é bem dispendioso. Só de passagens aéreas nessa vinda nossa, nós gastamos R$60 mil, é bem dispendioso. Então, eu quero passar algumas fotos daquilo que nós estamos vivendo, e eu queria que você se alegrasse, que você pensasse aí, que você faz parte disso, porque esta igreja tornou-se mantenedora nossa, tanto em intercessão, em oração, em amizade, quanto também com ofertas, né? E isso é louvável. Eu sei que não somos os únicos, mas vocês têm abençoados, e através dos missionários, muitas vidas têm sido abençoadas. Eu me lembro do que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, ele está dando uma palavra de gratidão aos filipenses. Paulo está preso, lançado em cadeias, e ele escreve uma carta e ele é grato. E ele diz assim, como um missionário, ele diz, não que eu procure dádivas. Em outras versões vai estar escrito, não que eu procure ofertas, mas procuro o fruto que acrescente para a vossa conta. Entende, meus irmãos? Você entende o mistério disso? Você entende que há uma parte daquilo que nós vivemos, que é acrescentado quando nós como igreja, porque ninguém faz nada sozinho. Meus irmãos, eu não posso fazer nada sozinho, ninguém pode fazer nada sozinho. Essa é talvez uma das coisas mais extraordinárias da igreja. Então, nesse tempo que nós estamos lá, nós moramos em um país que fala tailandês, é o Thai. Eles poucos conversam em inglês, a pastora esteve lá, né? Nós hoje estudamos tailandês, estamos assim, convivendo com eles, e o Senhor tem aberto muitas portas para nós, né? Então essa é a nossa família. Aí eu vou pedir para o irmão ir passando, só para a gente ilustrar. Aqui está o Brasil, ali está a Tailândia, Sudeste Asiático, e Malásia embaixo. Pode passar. Aqui é a Tailândia. Eu não sei quem viu no noticiário, teve um terremoto lá mês passado, mas o terremoto foi em Mianmar e atingiu a capital, a parte mais de baixo aqui, caiu um prédio, várias pessoas morreram. É um lugar que tem, os desastres naturais são meio frequentes, e nós moramos, ali tem uma cidade escrito Vientiane, que já é a capital de Laos, mas nós moramos na cidade de baixo ali, que é Udon Thani. Pode passar? Essa é a cidade que nós moramos. Nessa cidade também tem o programa da MCM, das Meninas dos Olhos de Deus. Hoje estão com 3 casas de acolhimento, coordenado pelo pastor Lucas e a pastora Sheila. Nós somos missionários mais para trabalhar com a igreja, a plantação de igreja, o apoio às igrejas, e eles têm vídeos, eu tenho de todo, mas eu não pus. Pode passar?
Aqui é um local onde nós estamos assim bem fixados hoje. Logo que nós chegamos, nós conhecemos uma família de nativos e estava começando um trabalho e começando a igreja, tinha construído o salão. E aí aqui foi um momento de evangelismo, onde algumas pessoas nesse evangelismo nasceram para Jesus, e no quintal, na frente dessa igreja, que é um salão, é numa comunidade, é um outro município, chama Nong Han, e essa comunidade hoje nós temos somado e acrescentado para que o Senhor, aqui é um momento depois do culto, todo culto é domingo de manhã, e após o culto tem um momento, eles gostam de comer, né? Então tem um momento depois de refeição juntos, os irmãos, é sempre muito gostoso, e este é o lugar onde nós estamos hoje bem fixados com eles, apoiando, e eu também tenho desenvolvido alguns projetos com o pastor nativo. Pode passar? Aqui é um momento de evangelismo lá. Para mim, na verdade, esses 2 anos tem sido uma escola, eu tenho mais aprendido do que, porque o evangelismo que nós vivíamos no Brasil, né, lá tem a cultura local, tudo é vivido um pouco diferente. Meus irmãos, é um desafio para mim sentar no chão, de perna cruzada, passa 5 minutos, começa a doer as costas, as pernas começam a formigar. Nós não temos uma estrutura fisiológica para isso não. Eu falo, esse povo é diferente, né? Mas aí a gente vai se acostumando, porque nós temos visitado os lares. Ali em cima está o pastor Tongan, ali está a teacher Temi, que é a professora, aqui 2 irmãos da igreja. Pode passar? Outra foto. Aqui na esquerda, só para os irmãos, hoje está tendo estudo bíblico no lar, e a igreja tem sido incentivada aos irmãos começarem o estudo bíblico, e aí nós, os missionários, temos ido para poder estar com os irmãos. Eu ainda tenho muita limitação, meus irmãos, eu não sei falar tailandês não, estou estudando, eu comunico hoje, né? Eu sei falar algumas coisas, né? Estou estudando, é um desafio, mas estamos lá ralando. Aqui é um outro momento, em uma outra comunidade, onde nós também estávamos evangelizando, tudo isso na Tailândia, né? Pode passar. Aqui também é um momento de evangelismo. Aqui são irmãos, eu fui convidado por um missionário da Austrália, que nós nos conhecemos, aí ele me convidou e nós começamos a um projeto. A cada 2 meses, reúne um grupo de irmãos, passam 3 dias juntos evangelizando uma comunidade. E o evangelismo é o seguinte, a gente não leva nada, é orar com o enfermo, expulsar demônio e pregar o evangelho do reino, né? Depois disso o Senhor faz, e tem sido extraordinário esse momento. Pode passar. Aqui é uma coisa que me agrada muito, porque eu fiquei muito feliz que a igreja começou um trabalho de sábado com crianças, meus irmãos, um discipulado. E quando começou, sentava no chão e estava fazendo as tarefinhas pintadas, não tinha condições, e eu compartilhei com o pastor o desejo assim, delas terem um material bíblico para estudar. E aí eu compartilhei com alguns irmãos, levantamos uma oferta, a Bíblia da criança lá, não é igual no Brasil não, meus irmãos, que tem livraria, tem coisa, você pede na internet, você tropeça no chão, você acha uma Bíblia, lá não é desse jeito não. E aí tivemos que encomendar as Bíblias, vieram dos Estados Unidos, foram impressas, caro o negócio, e compramos mesa, tudo, levantamos a oferta, conseguimos levantar todo o recurso, e uma coisa que a gente tem falado, assim, a gente quer dar o melhor para que elas possam estudar, meus irmãos, elas estão nascendo na fé, não existe, entendeu? Então assim, é por isso que custa, missão custa, meu irmão, e a gente quer assim, poder dar essa excelência, é que nem assim, eu não sou um missionário que creio em, existem muitos irmãos que acham que missionário é miserável, não é não, meus irmãos, não é não. O missionário, ele precisa ter condições para ele trabalhar, para ele ir, sabe, ir mais longe, né? Eu já fui em várias missões aqui na Amazônia. A missão amazônica é a missão mais cara do mundo, Eu tenho amigos que têm barcos, avião, imagina, eu fui um dia numa missão, que a gente, eu peguei, pensa, o gasto, eu saí daqui, fui para Porto Velho, Rondônia, de Rondônia eu fui para Humaitá, na Amazônia, de lá, nossa, eu vou contar esse testemunho que é legal. De lá, eu nunca tinha viajado num aviãozinho pequeno, sabe, apertadinho, que nem uma lata de sardinha. E o irmão falou assim, e estava minha esposa, aí minha esposa foi com uma outra equipe missionária, e eu
fiquei sozinho, porque me deixaram sozinho, não cabia no outro avião. O irmão olhou para mim e falou assim: você é grande e gordo, você vai ter que ir em um outro avião, e você só pode levar 5 quilos, uma mochilinha de 5 quilos, eu pesei, para ficar 10 dias no meio do mato, lá, perdido. E aí eu peguei e fiz, e ele falou assim: vai vir um cara aqui te buscar, e você vai... Eu nem sabia quem que era. Aí eu acordei 5 horas da manhã, saí lá na frente da casa, em Humaitá, esperei. Chegou um irmão numa Saveiro, mas sabe aquela Saveiro que vem soltando fumaça, queimando óleo, tudo amassada? Eu falei: bom, né, se o avião for no padrão dessa Saveiro aí, eu falei: misericórdia, né? Aí desceu um galego assim, com um boné de lado, a camiseta dele parecia que tinha uns 3 dias que tinha esquecido na máquina de lavar, sabe quando está amarrotada, assim, amassada? E ele pegou e falou: bora, você vai comigo. Eu falei assim: beleza, né? Entrei no carro, sentei, ele quieto. Aí fomos, perguntei ao irmão, o nome dele é Mateus, ele é um americano, que está há alguns anos aí com a missão, e aí ele me levou para... Chegamos numa pista que, não sei, Pablo Escobar descia naquele lugar, um lugar clandestino, esquisito. É sério, irmãos, eu fiquei pensando, porque assim, eu pensei na minha esposa, nos meus filhos, eu falei, porque eu já fiz várias viagens, mas essa foi icônica. E aí ele pegou, chegamos, só tinha um hangar, mais ou menos assim, do tamanho da igreja aqui. Aí ele abriu um portão, entramos, tinha uma bagunça. Tinha 2 aviões pela metade, sem brincadeira, um avião para cá caído, o outro ali com uma asa tirada. E aí nós entramos, aí eu falei, mas... Aí ele falou: não, fica tranquilo com o avião que nós vamos estar lá fora, lá na frente, né? Aí nós atravessamos, e eu, sinceramente, com medo, né? Pensando, porque eu sabia que nós íamos sobrevoar 2 horas em cima da floresta, não tinha nada, né? E aí ele olhou para mim e falou assim: irmão, você está com medo, né? Falei: tô, confesso que eu nunca viajei nesses negócios pequenos, e eu tô com medo. Um dia eu peguei um voo na Passareda e passei medo. Vocês conhecem essa companhia que tinha aqui no Brasil? Meus irmãos, passamos medo, foi literalmente assim, ó, passa medo foi o apelido que nós demos para aquela companhia, né? Eu já pulei de paraquedas, mas, não sei, eu acho que era jovem, não tinha juízo, a coisa, mas aí nessa daí, entramos no avião, ele olhou para mim e falou assim: irmão, só não vomita no meu avião. Semana passada eu levei uma dentista missionária, e ela vomitou tudo, me deu um trabalho de limpar esse avião. E aí, beleza, entramos e decolamos, né? A hora que o avião parou assim, eu estava assim, a hora que deu aquela planada assim, ele falou assim: eu vou te contar uma história. Aí eu perguntei para ele: quem que é você e tal? Ele falou: vou te contar uma história para te tranquilizar, meu irmão. Eu era fazendeiro de porcos. De repente sirva para você, meu irmão, esse testemunho. Ele falou: eu era fazendeiro de porcos lá nos Estados Unidos. E um dia chegou um testemunho às minhas mãos, um livro, de um brasileiro, de um missionário americano que estava no Brasil. Não sei, alguém aqui conhece era a Igreja da Paz, hoje é Paz Church, pastor Abe Uber? Alguém já ouviu falar? Esse ministério começou em Santarém do Pará, e o Abe, quem começou foi o pai dele. O Abe, ele tinha um irmão chamado Lucas Uber. O Lucas é um dos grandes missionários assim do tempo moderno no Brasil, plantou muitas igrejas na Amazônia, e morreu de acidente de avião. Indo para uma obra missionária, o avião caiu e ele morreu. E esse testemunho chegou lá na igreja do Mateus, nos Estados Unidos. E ele falou: a minha vida estava confortável. Eu era fazendeiro de porcos, mas quando eu li aquele testemunho, uma voz falou ao meu ouvido: vá ao Brasil e continue essa obra. Ele falou assim que começou a vender as coisas da fazenda, foi fazer um curso de aviação. Durante o curso, o dono da escola soube o que ele ia fazer, deu o avião de presente para ele. Eu fiz a pergunta mais ignorante da minha vida, eu falei: como você trouxe o avião, irmão? Ele: puxa, amigo, vim voando, né? Aí a gente conversando, e aí ele contou essa história, e ele falou assim: porque eu quero te tranquilizar. Eu sou experiente, hoje nós temos 15 igrejas aqui na Amazônia, e eu venho praticamente semanalmente, eu pastoreio elas de avião. Então eu já sobrevoo a mata muito tempo. Aí ele falou assim: ó, aqui nós temos uma arma, aqui nós temos um sinalizador. Eu já caí 2 vezes na floresta, aí eu fiquei animado, né? Aí ele falou assim: aqueles 2 aviões que você viu, eu caí com os 2. O último pastor que caiu comigo, ele falando sério, e eu
E o último pastor que caiu comigo teve que pôr um monte de pino na perna, estraçalhou o fêmur, mas irmão, fica tranquilo, você pode observar que nós vamos assim, porque americano é bem assim, né? Ele falou, você pode ver, nós vamos sobrevoar aqui bancos de areia. Então a gente cai, se a gente cair, eu pouso num banco de areia, a gente tem aqui umas trainhas, tem arma, então fome a gente não morre, perto da água, e a gente espera passar um avião, a gente solta o sinalizador. Pode demorar, da última vez demorou uma semana, tal, mas a gente está tranquilo. A vida lá corre num ritmo diferente, né? E fomos, meus irmãos. Então assim, olha, eu estou falando isso porque pensa a despesa, né? Se manter aviões, tem 2 missões brasileiras que são incríveis, Asas do Socorro, né? E tem uma outra que eu me esqueci, mas são missões que elas mantêm aviões para missionários. Né, isso é extraordinário, para ir para esses lugares, não tem como ir de outro jeito. Você pode pegar um barco em Manaus, para onde eu fui lá, 15 dias para chegar, 15 dias dentro de um barco, não, tem que ser rápido. Aí de lá, tem 2 barcos lá, a missão, navegamos. Se você quiser ter uma experiência na Amazônia, converse com o apóstolo, depois fale conosco, né, que tem lugares assim incríveis para você ir, mas você não vai com Mateus não, a gente dá um jeito de ir com outra pessoa, mas a missão ela demanda recurso, né? Então essa hoje é a escolinha bíblica que tem lá, está funcionando, 60 crianças têm recebido da palavra de Deus, tem outros missionários cooperando, aquela ali no fundo ali, a Teacher Temi, ela é uma tailandesa, filha de uma prostituta, que há anos atrás um militar americano pegou a mãe dela, levou para os Estados Unidos, e ela era criança, e ela foi capacitada, conheceu Jesus nos Estados Unidos, e voltou para também ser uma missionária na terra dela, né? Pode passar? Aqui é um projeto, eu coloquei a foto aqui porque eu não tinha foto com o outro na mão, mas a gente tem um projeto, que também fizemos no sertão, de criação de peixes, mas hoje a gente não cria mais tilápia, a gente está criando bagre, e eles gostam de comer bagre lá. E o objetivo do nosso projeto aí, é poder abençoar igrejas isoladas, para que ela possa gerar alimento também. Porque veja bem, eu imagino e eu tenho certeza quanto alimento essa igreja aqui não dá todos os meses. Não tem, meus irmãos. Se tem gente com fome, ele vai bater na minha porta e na sua, que somos crentes, né? Então nós precisamos também desenvolver atividades que gerem, é importante a doação, mas é importante, esses lugares mais isolados, sempre tem terra, alguma coisa, dá para produzir, então a gente investe. Hoje a gente tem 5 igrejas que criam peixes, né? Pode passar. Aqui é uma coisa legal, que eu pus aí essa foto, esse é um campo missionário bacana, porque eu jamais esperava, eu gosto de jogar basquete, isso daqui é novo, é muito legal, é uma coisa que eu falo muito gostoso. Aprove a Deus, eu estava lá, morrendo de vontade de jogar um basquete, né? Conheci um homem da Força Aérea Tailandesa que joga basquete, ele me convidou para ir num lugar, quando eu cheguei era a universidade, e como ele me chamou para treinar, são todos homens com mais de 40 anos, eu sou o único estrangeiro e o único cristão, por enquanto, em nome de Jesus, amém? E aí eu tive a oportunidade de acessar, e foi uma coisa muito bacana, porque eu comecei a me relacionar, a conhecer, é outra cultura, é outro povo. Nós brasileiros gostamos de uma tretinha dentro de uma quadra, de um campo de futebol, a gente é meio estourado, né? Brasileiro, mesmo crente, né? A gente fica bravo e tal, eles são calmos, eles não discutem, e eu fui sendo tratado por eles ali, mas estamos aprendendo, porque a gente, depois de um mês, assim, mas eles não vão brigar nenhuma vez, né? Então assim, brasileiro é legal, meus irmãos. E aí, mas aí aprove a Deus, porque chegou um dia, e é isso que eu quero dizer, depois de um tempo treinando com eles, é o time master da nossa cidade. Olha que oportunidade, meus irmãos. Eu sempre falo para os missionários, se envolvam com a sociedade, é importante. Não tem país que seja perseguido que não tem gente jogando bola, jogando tênis, fazendo alguma coisa, né? E aí eu cheguei um belo dia, esse daqui é o diretor da parte de esportes da universidade, e eu cheguei um dia e eles mandaram fazer o uniforme da cidade com o meu nome, meus irmãos. Isso foi profético assim, sabe, você ser aceito por um povo, não é simples não, meus irmãos, porque o choque cultural, por exemplo, quem vai, sofre, mas é difícil para a pessoa local também receber. Pensa você, se chega um estrangeiro aqui, tem alguém aqui que é de outro país, estrangeiro? Se chega um estrangeiro no nosso meio, nós temos dificuldade, naturais de receber o estrangeiro,
porque é outra cultura, é outro povo, né? Então, isso daqui foi um presente de Deus, poder estar com os irmãos, e hoje, né, eu oro por eles, e tenho pedido oportunidades para que eu possa pregar o Evangelho em outros países, meus irmãos. É diferente, é desafiador, é com o tempo, tem que ser portas que Deus abre, mas eu oro para que daqui, né, tenha frutos, né? Pode passar. Aqui é um trabalho de fisioterapia que minha esposa e a missionária Grace, que também é fisioterapeuta, desenvolvem na igreja local. Mês passado nós recebemos um testemunho bem bacana, foi dessa senhora aqui, ó, dessa senhora aqui, que não foi para nós, um missionário foi lá e gravou, e ela falou no testemunho que durante a fisioterapia na igreja, ela entendeu que o Deus do estrangeiro podia ser o Deus dela também. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Aí o irmão viu essa filmagem e mandou para nós, ela falando, né? Muito bacana. É um trabalho de dedicação, nós fizemos um investimento, compramos assim, vários equipamentos para fisioterapia, para as meninas poderem atender, né? Pode passar. Aqui também atendendo, né? Pode passar. A pastora teve, né? Nós estivemos lá em Nanson, né? Estiveram lá. Aqui há uma casa, eu vou dar uma aceleradinha aqui, é uma casa, a casa pastoral, porque o pastor Tongan, ele deixou o trabalho, deixou tudo. Hoje, nós como missão, ajudamos a sustentar, né? Hoje nós praticamente sustentamos uma família missionária nativa integralmente, né? Então eu consegui fechar com uma igreja de São Paulo, essa igreja de São Paulo adotou a família nativa, para que eles pudessem assim ficar integrais, porque as pessoas estão nascendo para Jesus, precisam ser discipuladas, eles precisavam, e não tinha casa para morar, eles são muito simples, eles foram morar dentro do salão da igreja, e aí eu falei, não, vamos tentar, né? Aí começamos, a casa ainda não está terminada, mas estamos fazendo uma casa pastoral, porque o casal tem 2 filhos, eles estavam morando dentro do salão, meus irmãos, com 2 banheirinhos do lado de fora, né? Ele deixou o emprego dele, porque precisava estar lá, e a gente vendo a fé deles, né? Tem toda uma história isso, vendo a fé deles, o Senhor foi nos desafiando e dando graça, né? E a gente vai dividindo, né, o que a gente tem, né, no partir do pão, na comunhão dos santos, né? Nesse momento juntos assim, a gente tem dividido com eles para poder construir dita entrega, mas louvado seja Deus por isso. É até 11h15 a pastora falou, né? Amém, meus irmãos. Eu queria assim, olha, dizer assim de boca cheia, muito obrigado, amém? Muito obrigado. Obrigado por fazer parte desta casa, por acreditar. Saiba que os seus recursos e as suas ofertas têm ido a lugares que você não pode nem imaginar. E eu quero deixar aqui que você possa ir também. Amém? Louvado seja Deus. Nesses 15 minutos eu quero apenas deixar uma palavra ao coração da igreja que nós temos, né? Prometo não me alongar mesmo, é algo bem prático, mas eu queria que você prestasse muito atenção. Abra sua Bíblia em Gênesis 18. Eu poderia falar assim, 1 hora sobre isso, mas eu acredito que consigo transferir para você apenas aquilo que realmente assim, meus irmãos, eu quero te desafiar a você observar, ver, pensar e questionar sobre tudo aquilo que você, é sempre importante, a gente precisa sempre estar fazendo um feedback, e é muito importante que a gente se questione sempre daquilo que nós estamos vivendo em Deus. O pano de fundo dessa cena aqui de Gênesis 18, e talvez você já tenha ouvido muitas ministrações a respeito disso, é o momento em que Deus ele visita Abraão e ele confirma a promessa, que era o filho. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Quando eu falei do tema aqui, nós demos o tema de intimidade gera autoridade, é porque eu acredito muito que é um tempo da igreja amadurecer. Sabe, quantos aqui são pais? Papai e mamãe, você gostaria que o seu filho cuidasse das suas coisas quando você partir? Sim ou não? Sim. Aquele que constrói, e a palavra de Deus diz que nós devemos entesourar os nossos filhos, aquele que constrói uma herança para os seus filhos natural, ele tem o desejo que seus filhos administrem bem e cuidem bem. Mas enquanto as crianças são crianças, elas não têm condições de cuidar das coisas do pai, pelo contrário, ela só precisa receber, então é o tempo em que nós precisamos receber. E às vezes eu vejo dentro da igreja muito desafio de transitar desse lugar de criança para o lugar de adulto, para transitar do lugar em que espera receber do Pai. Quando eu digo Pai, aqui eu digo o eterno, Deus eterno, Yahvé, aquele que enviou Jesus, o seu único filho, para todo aquele que nele confiar, não morra, mas tenha vida eterna.
Deus que enviou, Ele aguarda uma expectativa, Ele tem uma expectativa dos filhos que deixem de querer e passem a prover, a se relacionar, a ser intercessores. O autor de Romanos, ele escreve no capítulo 8, 2 versículos interessantes. No capítulo 8 tem 2 versículos que cita a palavra filhos. Um dos versículos, se eu não me engano, é o 14 ou 16. Bom, Romanos 8, 14 ou 16. Ele diz que aqueles que são filhos, aqueles que são guiados, são filhos. Deixa eu ler esse texto, só para ilustrar. Romanos 8. Depois eu volto aqui, você não precisa abrir não, deixa aí em Gênesis, né? Romanos 8, só para mim ler na íntegra. Romanos 8, 14 diz: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E glória a Deus, aqueles que são guiados, aquele que o Pai pega na mão e guia. E a palavra filhos aqui é a palavra teknon, é a palavra filhos imaturos, são crianças. Quando a palavra nos ensina sobre esse simples versículo, está falando, poderia traduzir assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, bebezinhos, crianças de Deus. Mas no mesmo capítulo, quando a gente chega no versículo 19, diz que a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Ou talvez em outra versão vai estar escrito que a ardente expectativa da criação aguarda, né, com profundo anseio, com vontade, a manifestação dos filhos de Deus. E a palavra filhos aqui, apesar de no português estar filhos e filhos, mas a palavra aqui é ruios, é filhos maduros, são filhos que cresceram. A ardente expectativa, a cidade de Araraquara, ela aguarda uma igreja que se mova para ela, com conhecimento da causa de Deus. A igreja ao redor do mundo, ela aguarda uma igreja madura, os filhos de Deus que entenderam o seu propósito, como foi bem dito aqui, de que as coisas que a Ele pertencem são para a glória de Deus, para a manifestação do reino de Deus, e tem um anseio para que esses filhos maduros. Por isso que é muito difícil nós ministrarmos este versículo para quem acabou de nascer na fé, porque é necessário, eu e você precisamos, coloque uma chave dentro de você e vire, que você precisa crescer em Deus. Você vai transitar de um lugar onde você para de pedir e já sabe que Deus te proveu, então você vai viver, você vive em um lugar em que a provisão desce, você vive em um lugar onde as coisas acontecem, porque a tua expectativa já está tão transformada, que você tem a consciência que você não precisa, apesar que nós devemos apresentar as nossas petições como ações de graça. Eu não estou desconsiderando o relacionamento nesse sentido, mas nós precisamos amadurecer, para que a promessa, meus irmãos, que for confirmada sobre as nossas vidas, possa ser vivida de forma integral, possa ser vivida de forma extraordinária. E aí, voltando lá em Gênesis, eu vejo essa cena e quero transmitir isso para os irmãos. Gênesis 18, do relacionamento de um homem com Deus. Eu todo ano leio a Bíblia, e esse ano, enquanto eu estava lendo esse texto, eu fui muito ministrado nesse sentido, porque pensa comigo, a palavra de Deus diz aqui que Abraão, ele já tinha idade, ele já estava velho. Abraão estava na frente da tenda dele na hora mais quente do dia. Para e dá uma viajada, pensa num homem de idade, que tem coisas, tem patrimônio, mas está à frente da tenda dele na hora mais quente do dia. E a Bíblia diz então que 3 se aproximam. A palavra de Deus não fala quem que eram 2, mas a palavra de Deus deixa bem claro que um era Iavé. Deus vem ter com Abraão. Eu acho muito interessante, então se eu pudesse assim te dar um conselho, número 1, tenha uma vida da qual você tem uma expectativa de que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, claro, para nós, te visite, meu irmão, minha irmã, e te visite para vir te confirmar promessas e te revelar os sonhos dEle. Que o meu e o seu relacionamento com o Senhor seja tão profundo, que a gente passe a conhecer os sonhos de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o texto não para aí, até aí é muito gostoso.
É muito legal. Não todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a palavra continua e diz: e caminham segundo o seu propósito. Então a condição de todas as coisas cooperarem está guardada em caminhar no propósito. E aí às vezes eu converso com alguns cristãos, eu não estou falando, meus irmãos, do nosso ofício na igreja, daquilo que nós, mas o propósito para o qual o Senhor te separou. E nós vamos encontrar momentos, e eu não estou falando propósito de pessoas que são vistas e conhecidas, alguns serão vistos, outros, meus irmãos, talvez trabalharão no escondido. Você sabe por que eu estou aqui hoje? E eu queria dar glória a Deus por alguns irmãos que têm visão de reino, porque um amigo meu, meus irmãos, que nunca veio aqui, talvez nunca vai vir, nunca ouviu falar no apóstolo Edson e nunca verá vocês, ele chegou em mim e falou assim: o que você tem para fazer essa semana como missão? Eu falei assim: eu preciso ir numa igreja de Araraquara, agradecer os irmãos. Ele falou assim: então eu pago a sua ida. Olha só, olha que visão, meus irmãos, olha que visão. É um empresário, um amigo, ele falou assim: não, eu vou ofertar para você ir lá, vai lá agradecer os irmãos, é de Deus, é importante, vai lá, eu vou te abençoar para ir lá. Olha que extraordinário, meus irmãos. Não porque eu recebi, não é isso, meus irmãos. Vamos ser bem sinceros, seria muito mais gostoso eu estar com a minha família. Eu gosto das coisas da roça, lá no Mato Grosso, né? Essa semana, sabe o que eu perdi? Matou 2 porcos. Eu adoro, meus irmãos, eu adoro estar com meus cocunhados, é tudo crente, meu sogro, minha sogra. São 8 crianças em casa, os meus e os filhos das minhas cunhadas. O mais velho tem 14 anos, é uma brincadeira legal, é tiro de espingardinha de pressão, é todo mundo lá, mata porco, é o dia e noite. Não é porquinho não. Na casa do meu sogro só come a banha que ele tira, só come a carne de porco que ele cria, só come o frango que ele cria e o ovo que ele cria. Aí vai lá para a chácara, meu irmão, trabalheira que você não tem noção. Eu casei com a minha mãe, tem 14 anos, assim, agora que eu fui para a Tailândia eu não fui, mas todo ano a gente vinha matar porco. Mas eu gosto demais, é muito bacana, é gostoso, minha família. Eu não vou ver mais os meus sobrinhos de Sapezal, não vou encontrá-los mais, porque a gente está na missão, meus irmãos. Louvado seja Deus, essa é a minha dor, cada um tem a sua, mas nós somos chamados, meus irmãos, para um tempo de maturidade, e nesse relacionamento, eu queria te dizer, Jesus, Ele quer te visitar, meus irmãos, mas olha, algo que me chama uma atenção aqui, é que quando Deus vem visitar Abraão, Abraão tem o que oferecer ao Senhor, amém? Faz uma pergunta para si próprio: Jesus, se você me visitar hoje, agora, nesse momento, eu tenho uma mesa para colocar para o Senhor? A minha vida está coerente com a Tua palavra? Eu tenho santidade para te oferecer, eu tenho uma vida honesta para te oferecer, eu tenho alimento para te dar hoje? O que o Senhor te requer hoje, meus queridos? Eu não sei de você, eu não tenho mais nada para ofertar, o que eu tinha, o que eu recebi. Eu tive uma palavra de Deus, enquanto eu estava no sertão, eu recebi, por exemplo, 2 carros de oferta, recebi terreno de oferta. Meus irmãos, eu saí do sertão, ficou tudo no sertão. O que Deus nos deu no sertão, é do sertão, e ficou tudo lá. Eu fui para lá dentro de um carro, voltei de lá dentro de um carro. Eu não estou dizendo que é errado ter, mas o que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de ti, seja bens, seja uma vida de entrega, uma vida de santidade. De repente você vai trabalhar menos, meus irmãos, para ter mais tempo com Ele. Eu não sei, de repente você vai trabalhar menos para discipular os seus filhos, porque a salinha das crianças é uma bênção, mas papai e mamãe, discipule seus filhos em casa, é sua responsabilidade. Não transfira a responsabilidade, é uma bênção. Louvado seja Deus, tem que ter, temos que cuidar das nossas crianças, mas assuma a responsabilidade com amor. O maior presente que eu tive da minha filha, que agora fez 13 anos, a Radassa com 12 anos, chegou em mim e falou: papai, eu quero me batizar. Eu falei: minha filha, vamos chegar lá no Brasil, né, na nossa igreja, com os avós. Ela: e se Jesus voltar? Eu falei: então vamos lá para o Rio agora, uai. Aí batizamos ela lá na Tailândia. Mas louvado seja Deus. Então nesse relacionamento, pense nisso primeiro. O que você tem a oferecer se o Senhor te visitar? Porque a palavra diz que Deus veio ter com Abraão. E Abraão, ele mandou fazer bolos. Ele mandou matar um novilho. E a Bíblia diz que eles comeram. Depois você lê o texto de Gênesis 18, eles comeram.
Ou seja, relacionamento com o Senhor traz revelação do propósito dele, traz confirmação de promessas e revelação de propósito. Porque o que eu quero deixar impresso no coração dos irmãos é o versículo 17 de Gênesis 18. Porque eles comem, eles têm comunhão, o Senhor libera a palavra sobre Abraão e Sara, a promessa é confirmada, mas Deus, deixa eu dizer, Deus está em movimento, meus irmãos. Deus é Deus criador, Deus está em movimento, Deus tem um povo perdido para salvar, e Ele conta comigo e com você. O Senhor, Ele está trabalhando, e a ira do Senhor, meus irmãos, é algo sério. O Senhor é juiz, Ele está se movimentando, meus irmãos, Ele está indo. Eu não sei o que o Senhor requer de você, mas o Senhor, Ele espera que você se posicione, porque a palavra diz que Ele se levanta e Ele vai continuar. O que Deus está indo fazer aqui? Está indo conferir se aquilo que tinha chegado a Ele sobre Sodoma e Gomorra era verdade, estava vindo despejar a ira dele sobre Sodoma e Gomorra. Mas a palavra fala que Abraão acompanhou. E esse versículo 17 para mim, meus irmãos, esses dias na verdade eu estou assim só rasgando meu coração com você, porque é o que eu tenho orado. Já pensou o Eterno, o Criador de todas as coisas, aquele, meus irmãos, a quem nós devemos honra, glória e louvor, dizer para si mesmo, por conta da tua comunhão com Ele, dizer, o que Ele disse a respeito de Abraão, Ele disse, a minha versão que eu estou lendo é a King James atualizada, Ele diz assim: então o Senhor falou consigo mesmo, foi como se o Senhor tivesse sussurrado consigo mesmo, Ele tivesse pensado consigo mesmo: ocultarei eu de Abraão o que planejo realizar? E é para isso que eu quero te convidar nessa manhã. Eu quero te convidar para ir para um lugar de convivência com Deus, em relacionamento com o Espírito Santo, a ponto que você saiba o que Ele está planejando fazer, meu querido. Para que a nossa vida faça sentido, nós precisamos conhecer os planos do Senhor. Nós precisamos entender os planos dEle, não para fazer talvez grandes coisas. Tem uma mulher chamada Zeruia na palavra de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido uma pregação sobre Zeruia, talvez você nunca ouviu falar sobre Zeruia, talvez você leu a Bíblia 10 vezes e nem se lembra quem que é Zeruia. Mas Zeruia foi irmã de Davi, e ela educou nos caminhos do Senhor os 3 generais do exército de Davi, os homens que foram responsáveis pelas batalhas, é claro, pela direção de Deus, pelas batalhas de Davi. Que ministério essa mulher teve? Criou 3 generais, sabe, de clareza daquilo que nós carregamos, para que o Senhor olhe para você e diga assim: eu não vou ocultar de você os meus planos, eu vou te falar, porque nessa condição de revelação, e aqui que entra o ponto da autoridade, é que deu condição para que Abraão pudesse legislar com o Senhor. Você entende que a intercessão de Abraão depois, olha, Senhor, e se houver justos? E se houver justos nesta terra, Senhor, mesmo assim o Senhor destruirá? Abraão teve condição de legislar, meus irmãos, de se posicionar, sabe? E às vezes em coisas simples, mas conhecer o plano dele. Eu vivi uma coisa pessoal muito gostosa esses tempos atrás, talvez ele até venha aqui me visitar. Eu tenho um amigo meu do passado, ele ia vir agora de manhã, não veio, mas ele mora aqui numa cidade vizinha, e é tão bonito assim quando a gente sabe o que fazer, sabe? Porque ele me ligou, meus irmãos, numa condição desafiadora da vida dele, e eu me dobrei, ele me ligou, eu estava lá, e eu fui orar, meus irmãos, e como o Senhor me falou com clareza quem era para mim apresentar a ele, sabe, foi tão assim bacana, porque a vontade de Deus se cumpriu, e a misericórdia alcançou ele, e o caminho que Deus permitiu eu traçar para ele seguir aqui, ele seguiu, conheceu a pessoa certa. O dia que o meu amigo mandou a foto dele sendo batizado, que alegria. Talvez o Senhor quer te acordar de madrugada, quer mostrar os planos dele, quer te ensinar como você deve ganhar o seu filho, a sua esposa, a sua mulher, a sua mãe, o seu pai. Ele quer te ensinar, ele tem, mas às vezes por falta de relacionamento, a gente não tem a consciência.
Então, quando eu digo que intimidade, meus irmãos, ela realmente assim, ó, é ela que nos gera autoridade, porque senão nós oramos muito e produzimos pouco. Nós podemos ser eficazes, porque nós temos uma responsabilidade como igreja local, nós temos uma responsabilidade primeiro que começa na nossa casa, como igreja local na cidade, e até os confins da terra. Agora, se nós não tivermos o modelo, tudo que Deus fez de extraordinário, Ele deu um modelo, e esse Deus continua sendo Deus, e talvez você não se sinta capaz de algo tão extraordinário, mas se você receber o modelo e assim obedecer, meu amigo, minha amiga, o Senhor pode fazer o extraordinário através da sua vida, amém? Guarda isso no seu coração essa manhã, mergulhe num relacionamento com Ele, viva o extraordinário com Ele, dedique-se a Ele, que a sua vida seja para a glória de Deus, sabe que não somente aqui, meus irmãos, mas essa cidade, saiba que pode encontrar em você respostas. Ah, porque você é bom? Não, meus irmãos, mas porque você carrega aquilo que há de mais precioso, amém? Gostaria de convidá-los para ficar de pé. Olhem todos para mim, eu sei que o tempo se esgotou, mas se há alguém aqui entre nós que deseja orar junto, eu gostaria de orar junto com você. Se tem alguém aqui entre nós que não tem encontrado sentido, porque eu confesso para você que eu já dentro da missão, servindo ao Senhor de todo o coração, eu me encontrei por momentos não fazendo sentido naquilo que eu fazia. Se tem alguém aqui que não tem encontrado, assim, não tem visto o norte no Senhor, eu gostaria de orar contigo aqui na frente. Eu nem sei se pode fazer isso aqui, pastor. Mas se você se sente perdido no Senhor e gostaria de se humilhar junto comigo aqui, nós orarmos, eu queria te convidar para vir aqui na frente, eu queria descer aqui, queria orar contigo. Sabe, que o Senhor possa se revelar à sua noiva nesses dias, através de homens e mulheres assim que o buscam de todo o coração, sabe? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria convidar só alguma pastora da casa para me ajudar a orar com as mulheres, amém?
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, pois peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu não sei. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Eu não sei mais viver.
Glória a Deus, a presença do Senhor está aqui entre nós, amém? E eu creio que mais do que palavras é aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, daquilo que Ele deseja para a sua igreja hoje. É para nós e é para hoje. A gente não pode adiar os propósitos de Deus, amém? Então aquilo que o Senhor te ministrou, vá e faça. Obedeça, siga as direções. Seja vaso nas mãos de Deus. Seja vaso útil. E glorifique o nome do Senhor. O nosso papel como salvos não é estar aqui dentro uma vez por semana. O nosso papel como salvos é ir lá fora. Tocar a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Estamos aqui dentro para nos fortalecermos, para nos curarmos, para sermos alimentados, para sermos fortalecidos, mas o nosso lugar é lá fora, tocando a vida daqueles que ainda não conhecem o Deus que nós conhecemos. Que você saia daqui hoje desafiado a ouvir o Senhor, a colocar uma mesa para Ele na sua vida, para ter esse momento de intimidade e para fazer aquilo que Ele está te pedindo. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez. Eu quero orar com o pastor Fábio. A hora que eu estiver orando por ele, estenda suas mãos aqui à frente e ore por ele também. Interceda pela vida dele, pelo ministério dele. E você pode estar envolvido nesta obra desta maneira. Pai, eu te louvo muito, Senhor, por esta manhã, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus presente, Tu és um Deus real. O Senhor está aqui como o Senhor esteve aquele dia com Abraão ali, e o Senhor está tocando as nossas vidas como o Senhor tocou a vida daquele homem. E ó Deus, peço que o Senhor nos encoraje e nos faça caminhar pelo Teu Espírito. Senhor, que nós não fiquemos parados diante da urgência que este mundo tem de ouvir quem é o Senhor. É na Tailândia, é em Laos, em vários países, mas aqui em Araraquara também. Quantas pessoas aqui ainda não Te conhecem, Senhor? Quantas famílias ainda estão carentes de que o Senhor entre nas suas casas e traga ali cura e restauração. Ó Deus, oramos e nos dispomos nas Tuas mãos para fazermos, Pai, aquilo que está no Teu coração. Que nós não sejamos lentos, que nós não sejamos tardios, que nós não sejamos omissos com o clamor do Teu Espírito dentro do nosso coração, com o nosso espírito, que nós estejamos dispostos e disponíveis diante de Ti. E como igreja, Senhor, oramos pela vida do pastor Fábio, pela sua casa, sua esposa, seus filhos, o ministério que eles têm lá na Tailândia. Deus, que o Senhor tome todas essas dores, as lágrimas, tudo aquilo que Ele tem colocado diante de Ti, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, e que o Senhor continue derramando sobre ele poder e autoridade, para compartilhar o Teu Evangelho. Ó Deus, as barreiras culturais, a dificuldade da língua, Senhor, que o Senhor dê a eles vitória, Senhor, sobre qualquer situação, em nome de Jesus, e que lá naquele lugar distante, muitas pessoas possam se render a Ti, pelo ministério deste homem e da sua casa, Deus. Oh Deus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor continue suprindo todas as necessidades dos Teus filhos, e que eles tenham a alegria, Senhor, dia a dia, de saber que o Senhor está ali, guiando-os em todo esse ministério. Continua guardando, continua provendo e continua livrando de todo o mal. É o que nós oramos em nome de Jesus. E que a Tua graça, Senhor, a Tua paz, o Teu amor que está sobre nós, esteja sobre a Tua igreja para mais uma semana, cheia do Teu Espírito Santo, cheio da Tua presença. Eu oro e abençoo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Muito obrigada, pastor. Foi uma bênção. A gente
ficou muito feliz com a sua presença. O pastor estará conosco à noite também. Se você quiser porção dobrada, você vem à noite também, tá bom? Eu vou vir. Deus te abençoe.